Muito bem, queridos, nós vamos abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios. No segundo domingo de julho, nós iniciamos o estudo dessa carta. Eu quero fazer uma retrospectiva, na esperança de concluir uma visão panorâmica desta epístola de Paulo. Quem estava aqui no segundo domingo? Levanta a mão. Quem não estava? Acho que vai ser um número maior ainda. Ok, o grupo maior não estava. Ok. Estudar a primeira carta de Paulo aos Coríntios é olhar no espelho, é examinar a nós mesmos, é um diagnóstico da nossa própria alma, é uma radiografia da igreja contemporânea. E é muito interessante entender por que Paulo escreveu essa carta, ou por que Paulo escolheu, melhor, a cidade de Corinto para ser a cidade em que mais tempo gastou até então no seu ministério. Depois superou isso em Éfeso. Ele ficou 1 ano e meio nessa cidade. E nós abordamos aqui no segundo domingo que Paulo escolheu Corinto por 4 motivos para se fixar naquela cidade. O primeiro motivo foi o motivo geográfico. Vocês sabem que Éfeso era a capital da província da Acaia, ficava na Grécia, a uns 80 quilômetros de Atenas, e a cidade de Corinto era banhada por 2 mares, mar Jônico não é banhada por 2 mares, Jônico e Egeu, onde ficava um importante Porto Sencreia. Era uma espécie de corredor do mundo, onde pessoas entravam e saíam todos os dias. E Paulo, que era um missionário estratégico, que queria plantar igrejas estratégicas, em lugares estratégicos, escolheu Corinto, porque entendia que se houvesse uma igreja ali, dali o evangelho podia irradiar-se para outras regiões. Segunda razão por que Paulo escolheu Corinto, dissemos naquele domingo, que foi a razão histórica. Vocês sabem que Corinto era uma cidade muito antiga, que tinha sido destruída por completo, e que fora reconstruída. Portanto, nós estamos falando de uma Corinto nova quando Paulo chega. Está provado pela psicologia da religião que você tem muito mais facilidade de ter sucesso missionário, evangelístico, numa cidade nova, do que numa cidade antiga, onde a cultura está arraigada, onde as tradições estão enraizadas, onde as pessoas estão ali já com raízes consolidadas. Paulo, então, estrategicamente escolhe essa cidade por esse motivo histórico. A terceira razão por que Paulo escolheu Corinto, afirmamos, foi a razão moral. Corinto era uma cidade promíscua. Talvez nenhuma cidade se comparava a Corinto até então. Lá na parte mais alta da cidade, na Acrópole, ficava o templo de Afrodite, onde havia cerca de 1000 prostitutas cultuais, que adoravam as suas divindades por meio da promiscuidade sexual. E essas prostitutas à noite desciam para os cais, onde os navios aportavam, e então a cidade era saturada de imoralidade. A cidade era uma cidade saturada de práticas homossexuais. Muitos dos membros da igreja, conforme capítulo 6, versos 9 e 10, eram egressos desta prática homossexual. E a cidade estava, portanto, encharcada desse ambiente de imoralidade. E Paulo entende que numa cidade saturada pela imoralidade sexual, o evangelho precisa entrar, para corrigir os relacionamentos, para acertar a vida, para trazer uma nova perspectiva de família. A última razão que nós abordamos, porque Paulo escolheu Corinto, foi a razão espiritual. Por quê? Porque em Corinto, sexualidade e culto era uma coisa misturada. Portanto, a vida, o casamento, a família, os valores morais,
eram pervertidos, mas o que estava por trás como alicerce e base era a própria religião. Paulo entende que numa cidade onde os valores morais são tão confusos, o evangelho precisa entrar para direcionar a vida dessas pessoas. Por isso Paulo escolheu Corinto e fica lá 18 meses, 1 ano e 6 meses. Depois que ele sai de Corinto, ele vai para Éfeso, e de Éfeso é que ele escreve essa carta. E essa carta, dissemos na aula passada, que a melhor maneira de abordá-la não é estudar capítulo por capítulo, versículo por versículo, mas, pelo menos de forma panorâmica, problema por problema. Porque esta primeira carta, que na verdade, é a segunda carta, porque a primeira carta que Paulo escreveu para essa igreja, nós não temos notícia do seu paradeiro, é uma carta que vem para responder alguns problemas práticos que a igreja estava vivendo. E eu queria então aqui elencar com vocês quais são esses problemas. Então vejam comigo, por favor. Capítulo 1, 2, 3 e 4, Paulo está tratando de um problema chamado de divisão na igreja. Divisão na igreja. Partidos, grupos. A igreja estava loteada ao redor de ícones, de líderes. Não que esses líderes favorecessem a essa tendência. Não que esses líderes contribuíssem para essas divisões internas, ao contrário. Mas a igreja estava dividida em 4 grupos. Uns se diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Cefas, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cristo. Como é que Paulo fica informado desse problema? Confira aí comigo capítulo 1, versículo 10. Você pode ler comigo? 1:10. Vamos juntos? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja divisão, não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Versículo 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clói, de que há contendas entre vós. 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Eu gosto da maneira pastoral como Paulo cuida do assunto. Fui informado, versículo 11, meus irmãos, pelos da casa de Clói, de que há contendas entre vós. É muito comum a gente querer usar determinados termos na igreja, que em nome de proteger alguém, acaba contribuindo para a maledicência. Alguém anda comentando, o pessoal está falando, todo mundo está falando. Já perceberam como as pessoas usam esses termos? Tem gente comentando, que gente é essa? Quem é que está comentando? Todo mundo está falando, quem é todo mundo? O pessoal está falando por aí, quem é esse pessoal que está falando por aí? Porque esse tipo de postura leva o quê? A suspeita, a dúvida, a maledicência, a confusão, agravando ainda mais a situação. Os irmãos da casa de Clói, deu o endereço, deu CPF, tudo direitinho. Então não tem motivo de maledicência aqui. E o que se informa? Que a igreja está dividida ao redor de ícones. E é muito importante entender como é que Paulo lida com isso. Qual foi a maneira que Paulo lidou com isso? Confira comigo lá no capítulo 3, versículo de número 5. Por gentileza, você pode ler comigo? Paulo pergunta assim, quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então Paulo está dizendo o seguinte, ele está botando o machado da verdade na raiz dessa tendência do culto da personalidade.
de colocar alguém no pedestal, de tratar alguém na igreja como ícone. Quando eu vejo isso hoje, irmãos, eu percebo que a tendência da igreja evangélica brasileira, graças a Deus não é no nosso meio, mas você encontra hoje no meio evangélico brasileiro esse negócio muito forte, de ícones, de colocar alguém num pedestal. Eu tenho visto coisas muito esquisitas por esse Brasil afora aí. Eu conheço pastor que não entra na igreja no começo do culto, não entra, porque a entrada dele é um fato, é um acontecimento. Quando ele entra, o povo fica de pé. Quando ele vai para o púlpito, a cadeira dele é diferente das outras. O tratamento que dá a ele é VIP, é lá no púlpito. Passando a seguinte ideia: esse aqui é diferente dos outros, esse é melhor, esse é especial, esse é o ícone. Nós estamos vivendo uma realidade hoje tão triste, de tietagem mesmo, com cantores, com pregadores, com pessoas que se julgam importantes, e Paulo não contribui com isso. Mas quem é Paulo? Mas quem é Apolo? Eu plantei, Apolo regou. Mas o crescimento vem de Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, na igreja de Deus, não importa a função que você ocupa, não importa o cargo que você exerce, não importa a posição eclesiástica que você tem, na igreja de Deus está todo mundo nivelado no mesmo patamar. Só tem um cabeça, só tem um chefe, só tem um dono, só tem alguém que recebe honra, glória e louvor, e esse é o Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo vai além, no capítulo 4, confira comigo aí, que é o texto que já foi lido no culto da manhã, que vai ser repetido daqui a pouco. Eu queria que você, por favor, lesse capítulo 4 e 2. Paulo está jogando aqui uma pá de cal nessa tendência. Vamos juntos? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso que se requer dos dispenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel. Paulo usa duas palavras aí: dispenseiro, que é mordomo, e ministros. A palavra ministro na língua grega é muito curiosa, porque difere muito da nossa palavra portuguesa. O que é ministro para nós hoje? No universo político, primeiro escalão do governo. No universo eclesiástico, quem é ministro? É um líder. A palavra que Paulo usa aqui não tem nada a ver com isso, para ministro. Haviam três palavras no grego para servo: a palavra diáconos, de onde vem a nossa palavra diácono; a palavra doulos, que é escravo, aquele que não é dono de si mesmo, aquele que tinha às vezes a orelha furada e uma argola com o nome do seu dono; e o ripereta. O ripereta era menor do que diáconos e menor do que doulos. Era o escravo condenado à morte, que antes de morrer tinha que prestar um serviço. Eram os remadores de galés. Se você assistiu o filme Ben-Hur, você se lembra dessa cena, quando ele estava lá no porão do navio, remando com o pé amarrado num tronco, com correntes grossas, condenado à morte, mas antes de morrer tinha que trabalhar. Esse é o ripereta. A palavra feminista aí é ripereta. O que Paulo está fazendo é o seguinte: esvaziando a bola, quebrando a espinha dorsal dessa tendência do culto à personalidade. Em outras palavras, nós vamos eliminar o espírito de divisão dentro da igreja quando nós não contribuirmos para essa ideia de ícones que devam ser colocados no pedestal. Quando nós entendermos que só um é o cabeça da igreja, só um é o dono da igreja, e só ele merece adoração. Aí vamos para o capítulo 5. Tem um outro problema na igreja, que é o problema da imoralidade, como a igreja lida com isso e lida com a disciplina daquele que é faltoso. E sabe o que é curioso? Olha comigo capítulo 5, verso 1. Você pode ler comigo? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é,
haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Obviamente, a madrasta dele. Aconteceu que dentro da igreja, um cidadão, membro da igreja, tem relação sexual com a mãe, com a mulher de seu pai, com a sua madrasta. E isso era uma coisa tão inusitada que nem lá fora, no contexto da corrompida cidade de Corinto, acontecia. Mas como é que a igreja reage? Versículo 2: e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegasse a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Em outras palavras, a igreja, ao ver essa cena, ao tomar conhecimento dessa cena, diz: essa aqui é uma igreja legal. Nossa igreja não tem essa ideia de cada um enfiar o nariz onde não é convidado. Cada um vive o que quiser. Ninguém tem que prestar conta para ninguém. Aqui nós somos livres. Aqui cada um faz o que quer, o que gosta, e ninguém tem nada a ver com isso. Eles acharam que estavam assim, suprassumos, com essa postura de liberdade incondicional. E o apóstolo Paulo disse: vocês não chegaram a lamentar. E aí Paulo recomenda, orienta como é que a igreja devia tratar o assunto. Vejam comigo o que ele manda fazer. Versículo 5. Ele manda a igreja entregar aquele cidadão que coabitou com a madrasta, entregar a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa essa vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, o que é entregar alguém a Satanás? É claro que o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: a jurisdição da igreja, quando você entra para a igreja, você é batizado, você se torna membro da igreja, você entra num lugar, num ambiente espiritual de cuidado, de proteção. Entregar a Satanás, na linguagem do apóstolo Paulo, é tirar esse indivíduo da comunhão da igreja. É não permitir que ele, nessa prática do pecado, sem arrependimento, permaneça sob o abrigo da comunhão da igreja. Entregar a Satanás é exatamente excluí-lo dessa comunhão. Agora, notem, a disciplina que Paulo está orientando não é uma disciplina de o cara caiu, então acaba de matar o ferido. Não é isso não. O propósito da disciplina é duplo. Confira comigo o primeiro propósito. Olha aí no versículo de número 6. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. O que Paulo está protegendo aí? A igreja. Ou seja, para que você disciplina um faltoso? É para proteger os demais, para que eles temam. Porque se não há disciplina do faltoso, os outros mesmo, então, já que vale tudo, então eu também vou fazer. Não tem problema. É profilática, é preventiva a primeira preocupação da disciplina. O segundo motivo da disciplina é recuperar o faltoso. Versículo 5. Entregue para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, o projeto de quem é disciplinado não é acabar com ele, não é matá-lo, não é destruí-lo, é recuperá-lo, é restaurá-lo. E tanto é fato que Paulo abre a segunda carta aos Coríntios exatamente com esse tema, para que a igreja restaure, perdoe esse faltoso, porque ele se arrependeu, ele foi disciplinado, ele passou pela disciplina, ele se arrependeu e ele foi restaurado à comunhão da igreja. Então, no capítulo 5, Paulo está lidando com isso, como que nós vamos tratar de forma correta com o pecado e com a disciplina na igreja. Aí vem o capítulo 6. Aí um outro problema que Paulo lida. Agora não é o problema da imoralidade, agora é o problema das contendas, das brigas. É bem verdade que hoje o crente não briga mais, né, irmãos? Hoje nós somos tudo gente boa, não há mais conflitos entre nós. Seria bom se fosse, né? Mas notem comigo aí o que Paulo vai tratar. Versículo 1. Aventura-se alguém de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos?
O problema da igreja de Corinto não era apenas que havia brigas entre eles, partidos entre eles, mas em havendo os conflitos, eles não sabiam resolvê-los internamente. Eles levavam os problemas para fora. Olha o versículo 5. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Verso 6. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos. O que Paulo admite é o seguinte: crente é sujeito a brigar mesmo. Às vezes não é bom, não é recomendado, não é conveniente, mas isso acontece. O próprio Paulo entrou em contenda lá com o Barnabé. Desavença é o termo que aparece lá. Um para lá, outro para cá. Lembra lá do Abraão com Ló? Você vai para lá, meu filho, vou para cá. O problema é que na igreja de Corinto, além do problema existir, ele não se lidava com ele com sabedoria. Aí pegavam essa tensão entre dois membros da igreja, iam para os tribunais lá no meio dos incrédulos para resolver o problema lá fora da igreja, problema interno da igreja. Paulo disse: isso está errado, isso não é certo, isso não é adequado. E aí o que Paulo recomenda? Veja comigo, versículo 8, aliás, versículo 7. Vamos ler comigo, versículo 7. O só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Bom, então Paulo admite uma coisa: o existir contenda dentro da igreja já é derrota. Porque uma demanda entre dois crentes, embora um possa sair vencedor dessa pugna, dessa luta, dessa liça, dessa briga, mas os dois já estão derrotados. É derrota, só o fato de existir já é derrota. Agora, como é que se lida com isso? Quem ganha, quem perde? Aí Paulo diz o seguinte: você já parou para pensar na possibilidade de você sofrer o dano? E o que é sofrer o dano aqui? É não entrar no embate, é não entrar na briga, é não medir forças, é você exercer um perdão transcendental. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Por que não sofra o dano? Se eu estou sofrendo dano, quem eu sou? Culpado ou inocente na luta? Hein? Pressupõe o quê? Que eu sou inocente, que eu tenho direito, que numa possível pugna, luta, briga num tribunal, eu vou ganhar. Mas para honrar o nome de Cristo, para proteger a igreja e para dar testemunho do evangelho, eu prefiro sofrer o dano. Qual foi a postura de Jesus na primeira palavra da cruz? Vocês lembram? Qual foi a primeira palavra de Jesus na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Você já percebeu que Jesus não só pede para o Pai perdoar, mas ele atenua a culpa dos seus exatores? Porque uma coisa é perdoar. Eu perdoo, mas você fez isso, e reafirma tudo que o cara fez. Tá, mas eu perdoo. Jesus, além de perdoar, ele atenua a culpa. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Pois bem, aí vamos para o capítulo 7, tem um outro problema lá. O problema no capítulo 7 é tratado em resposta a uma pergunta. Olha o versículo 1 comigo. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Aí tem gente que pega assim e fala: bom, então Paulo está meio esquisitão aqui. Por que Paulo dá essa resposta? Por que Paulo dá essa resposta? Você vai perceber que ele vai lidar aqui com 3 assuntos no capítulo 7. Dos versos 1 a 11, ele vai tratar de cristãos casados com cristãos. Dos versos 12 a 24, ele vai tratar de cristãos casados com não cristãos, ou seja, os dois se casaram, não eram crentes,
Depois de casados, um se converte, o outro não. Como é que lida com isso? E depois ele vai lidar aqui nos versos 25 a 40 com cristãos não casados. O contexto aqui que nós estamos, Paulo está percebendo a chegada de uma nuvem tenebrosa de perseguição à igreja. E Paulo diz, como é que você vai lidar com isso? Se você estiver casado, sua luta vai ser maior. E ele chega a dizer isso. Preste bem atenção. No versículo 26, considero por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Está solteiro, fica solteiro. Está casado, não descasa. Por causa da angustiosa situação presente. Então preste atenção nesse ponto que eu vou colocar aqui. Esse capítulo não é todo o ensinamento de Paulo sobre casamento e família. Ele está dando uma resposta a uma situação conjuntural, a uma situação específica. Olha o versículo 28 comigo. Vamos lá com 28. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu recomendo que você não case. Se você é solteiro, não case. Se você é casado, não descase. Agora, se a pessoa, mas eu quero casar. Eu sei que tem problema, eu sei que vai ter perseguição, eu sei que vai ser luta, eu sei que pode ser o marido preso, a mulher fica solta, a mulher vai presa, o marido fica solto, eu sei que vai ter que às vezes fugir daqui para ali, para acolá, mas eu quero casar, e aí? Casa, não está pecando não. Não há nenhum pecado, nem virtude em casar ou não ficar casado. O que a Bíblia proíbe é o celibato compulsório. Isso a Bíblia proíbe. Mas a Bíblia não proíbe um rapaz ou uma moça que, solteiro, decida permanecer solteiro. Agora, o que ele está recomendando é o seguinte: ao se casar, tem determinadas dores que só um casado sabe o que é. Só um casado sabe o que é. Quer ver uma coisa? Filhos, questão de filho. Você pode ter sido, vamos imaginar que eu estou falando para alguns, eu estou falando para alguns jovens ainda solteiros. Você pode ser o jovem mais maduro, mais top. Você não entende a linguagem de seu pai e da sua mãe, de cuidado com você, não entende. Você acha que seu pai é protetor demais, sua mãe é protetora demais, são chatos demais. Até o dia que você casa e tem um filho. Aí sua vida, a sua perspectiva muda, completamente muda. Aí você começa a sentir uma dor na carne, uma angústia na carne, que você não sabia o que era. Quando um filho fica doente, quando um filho passa uma situação difícil, ou quando um filho desobedece, quando você fala uma coisa faz outra. Essa angústia na carne que Paulo está dizendo que só casado sabe o que é. Ou imagina você, numa hora de perseguição, o pai foge, o filho não consegue fugir, o filho foge, o pai não consegue fugir, o pai é preso, é o contexto lá, e os filhos ficam desamparados, é esse tipo de situação. Agora, primeiro ponto, cristãos casados com cristãos. Chegou um momento na igreja de Corinto, irmãos, que as pessoas entravam para extremos. Se a vida era promíscua demais, algumas pessoas se converteram e falaram: agora também esse negócio de sexo eu acho que é até ruim, vamos parar com isso. Aí começava marido e mulher sonegando sexo um ao outro. Aí Paulo disse: não, você não confunda promiscuidade com sexualidade. O sexo é bom, é puro, é santo, é permitido e ordenado no casamento. É o que ele trata nos versículos 3 a 5. Que o marido não pode chantagear a esposa, nem a esposa chantagear o marido na área sexual.
que o mesmo sexo que é proibido antes do casamento e fora do casamento é ordenado por Deus no casamento. Depois surge o problema lá na partir do versículo 10 até o versículo 24, é o seguinte: bom, eu me casei, pensa em José e Maria, que são os nomes mais comuns. José casou com a Maria, nem o José nem a Maria eram crentes. No meio do caminho, a Maria se converte. O José não. A Maria pergunta para Paulo assim: e aí, Paulo, o que eu faço agora? Sou convertida, o José não é. O que eu faço? Eu deixo o José ou continuo casada com José? Paulo diz: continuo casada com José. Até porque o seu casamento com ele santifica a vida dele. Não santifica no sentido de santificação nossa aqui. Santifica no sentido de que ele entra no ambiente da aliança, da bênção do Evangelho, das influências santas do Evangelho. E mais, os filhos que nascerem dessa relação são santos, são separados, estão dentro da aliança, são membros da igreja, são recebidos. E mais, você, Maria, com o seu testemunho e seu exemplo, você pode ganhar o seu marido para Cristo. Agora, surge uma outra situação. Ah, Paulo, ok, mas e se o José resolver ir embora de casa, não quiser ficar casada comigo porque eu sou crente, o que é que eu faço? Aí ele responde, versículo 15: você não fica sujeito à servidão. E se for o caso da Maria ter abandonado, o José não fica sujeito à servidão. Deus os tem chamado à paz. É por isso que a Confissão de Fé de Westminster, quando trata dessa matéria, entende que 1 Coríntios 7,15 é a segunda cláusula de exceção que dá razão e motivo para o divórcio. Primeiro, o adultério, Mateus 19,9. Segundo, o abandono irremediável, 1 Coríntios 7,15. Aí vem o capítulo 8, 9, 10, que Paulo vai lidar com outro problema na igreja, que é o problema da liberdade cristã. E o problema aqui, irmãos, é logo referido no versículo 1, 8:1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber, o saber soberbece, mas o amor edifica. O problema da liberdade cristã lá, no contexto da igreja, era carne sacrificada aos ídolos. Come ou não come? O problema nosso é outro. O problema nosso é o quê? Crente, joga ou não joga na loteria? O problema hoje é outro. Crente, vai assistir Corinthians e Palmeiras no domingo ou vem para a igreja? Qual o problema hoje? Crente, vai para a praia no domingo mas é inverno, né? Verão, né? A praia está tão gostosa, tem tanta gente. Vou ou não vou? E um charutozinho, vale ou não vale? E uma loira gelada, suando o copo. Um sábado, sexta-noite, sexta-tarde, um happy hour da vida. Sai do trabalho, cansado, semana densa, pesada. Toma ou não toma? As nossas questões são outras. Mas os princípios são os mesmos. Os princípios são os mesmos. Então Paulo vai trazer para nós algumas orientações aqui muito interessantes. Veja primeiro no versículo 4, 8:4. Veja comigo. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo que não há senão um só Deus. Então, Paulo baixa a bola do negócio de ídolo. Ídolo é nada, é bronze, é pedra, é pau, é gesso, nada, nada. Você quebrar, fica quebrado, jogado no fundo do rio, fica no fundo do rio. É nada. Ele não tem vida, ele não tem poder. Entretanto, o ídolo, ele tem um negócio complicado. Porque veja você, capítulo 10, verso 19 e 20. Você pode ler comigo? Por gentileza? Vamos juntos? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam, e não a Deus.
E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Versículo 22. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Então notem, no mesmo momento que Paulo diz que o ídolo é nada, ele diz que o que está por trás do ídolo são os demônios. Então, o que é sacrificado ao ídolo, ok, o ídolo é nada, mas se eu entender que o que está por trás do ídolo são os demônios, eu preciso me acautelar no participar de comida sacrificada aos ídolos. Então, Paulo nos dá 3 situações em que você não pode participar de comida sacrificada aos ídolos. Primeira situação, confira aí comigo, capítulo 8, versículo 10. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em tempo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Irmãos, quando alguém se converte, ele não abandona as amizades não crentes, não é verdade? Não pode, não deve. Igreja não é gueto. Então, imagine você que esse crente seja convidado para ir lá no templo do ídolo, a participar de uma festa, a comer. E ele sabe que aquela carne foi sacrificada aos ídolos. Paulo diz, não vá. Não vá, não sobretudo por causa de você não, por causa do outro irmão, que é fraco na fé, que vai tropeçar, que vai ser um escândalo para ele. Então, a ética cristã não tem a ver só com seus direitos. Com seus direitos. Aliás, Paulo deixou isso claro aqui. Veja você no versículo 8 e 9. Versículos 2 versículos anteriores. Você pode ler comigo? Vamos juntos? 8 e 9. Não é a comida que nos recomendará a Deus. Pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Versículo 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. E veja você o versículo de número 11 e 12 agora. Vamos juntos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Ou seja, o fato, eu sei que isso não tem problema, ok, tudo bem. Mas e o irmãozinho seu, que vê você fazendo isso, que não tem o mesmo conhecimento que você tem, não tem as mesmas convicções que você tem, não tem a mesma estrutura espiritual que você tem, ao ver você fazendo isso, o que vai produzir nele? Escândalo. Então o que você faz? Você abre mão dos seus direitos. Porque a sua ética não é governada apenas pela sua liberdade, a sua ética é governada pelo amor. Conhecimento ensoberbece, o amor edifica. Segunda situação, que comer carne sacrificada aos ídolos não era recomendado para os crentes. Capítulo 10, confira comigo. Versículo 25. Vamos juntos? Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Aí você precisa entender o contexto. Vocês sabem que tanto no sistema judaico quanto no sistema pagão haviam sacrifícios de animais. Esses animais eram sacrificados e oferecidos aos ídolos, no caso dos pagãos. Lá no templo, os animais eram animais perfeitos, os animais eram animais de comida kosher, hebraica, né? Troço chique. Só que essa carne não era toda consumida lá. Parte dessa carne descia para os mercados. De pendurava lá no gancho do açougue do açougueiro lá. Aí o crente vai lá para o açougue comprar carne. Melhor carne, tem até em promoção. E aí chega lá o açougueiro e fala, rapaz, chegou uma picanha aqui maravilhosa. E está em promoção. Aliás, ela é tão boa que já foi até parte dela sacrificada aos ídolos lá no templo. Leva ou não leva? Não leva. Você foi informado. Se você chegasse no mercado, você podia comprar de tudo. Não é o sacrificado que te pega. Podia comer de tudo, até inclusive aquela que foi sacrificada ao ídolo. Problema nenhum.
se você não está ciente disso, se você não está sabendo disso. Aí algumas pessoas vão à Bahia. Como não como acarajé? Gostoso, quentinho, apimentado. Ah, eu não vou comer, quem sabe porventura foi sacrificado no céu. Esquece isso, come. Come. Agora, se você está lá na banquinha, falou, olha, esse aqui foi acabado de sacrificar os ídolos. Aí você não come. Você percebeu a diferença? Terceira possibilidade, que você não deve fazer. Olha aí, capítulo 10, versículo 27. Vamos juntos comigo? Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Versículo 28. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. O que Paulo está admitindo aí? Que crente tem amigos não crentes. Segundo, que crentes frequentam a casa de não crentes. Terceiro, que crentes participam de refeições preparadas por não crentes. Quarto, que crente não deve ser curioso. É crente curioso, quer saber de tudo? Tem lá uma lista de interrogatório, e aí, essa carne? Não, para com isso, come. Você foi lá, foi para comer, não foi para conversar. Agora, se o camarada te informar que foi sacrificado, aí você não come. Você dá para fritar um ovo? Né? Estou de regime de carne. Pois bem. Oi. Ah, bom, aí meu filho, você para de comer naquele momento. Boa pergunta. Se você já comeu a metade da picanha, então filho, você deixa a outra metade no prato. Ai, Jesus, essa é muito boa, viu? Gostei dessa, viu, Eduardo? Não tinha pensado nessa possibilidade. Pois bem, aí vamos para o capítulo 11, mais um outro problema. A questão da ceia. É da ordem do culto e a ceia. O véu, aí não vou nem entrar na questão do véu. Podia entrar, mas vai gastar muito tempo aqui no véu, deixo para lá o véu para outra ocasião. O problema da ceia. Eles tinham uma prática na ceia que nós não temos. Era uma festa chamada festa do amor, a festa do ágape. Toda a ceia era precedida por uma refeição comum. Era uma espécie de mistura-pratos, entendeu? Cada um trazia de casa um prato. Com que finalidade? Para que as pessoas mais pobres pudessem ter uma boa refeição, pelo menos uma vez na semana. Porque eles reuniam e celebravam a ceia praticamente todos os domingos. O grande problema é que eles começaram a cometer graves equívocos nessa festa que precedia a ceia. Primeiro, os ricos ficavam de um lado comendo picanha maturada, e os pobres, tadinhos, tomando a sopa rala. Os ricos tomavam vinho do Porto, os pobres tomavam kisuke. Lembra do kisuke, daquele pozinho que jogava na coisa assim? E depois de toda essa festa de acepção, de preconceito, de falta de amor, agora, irmãos, vamos reunir para participar da ceia do Senhor. Aí Paulo diz, não, para um pouquinho aí. Vocês estão se reunindo para pior. Aliás, não é a ceia do Senhor que vocês estão participando também, não. Tem excesso entre vocês. Tem crente que chega aqui na igreja para se embriagar nessa comida aqui, nessa refeição. Estão bêbados, vai participar da ceia bêbado. Então Paulo está mostrando que a igreja de Deus é um lugar onde nós não podemos fazer o quê? Acepção de pessoas. Aqui na igreja, rico e pobre tem o mesmo valor. Aqui não importa o carro com que você entra no pátio, se você entra de BMW, se você entra de Fusquinha, se você vem de terno de corte italiano, de gravata de seda, ou se você vem de chinelo, aqui o seu valor é o mesmo. O mesmo. Na igreja de Deus, nós precisamos aprender a cuidar um dos outros. A cuidar um dos outros. Foi esse espírito que gerou essa festa, para que aquele que tem mais, reparte com quem não tem, e quem não tem, agradeça a Deus por quem tem e partilhou com ele. Esse é o princípio de Deus.
Aí quando Paulo fala da ceia, ele começa algo tão bonito, porque esse é o registro mais bonito, mais completo que você tem da ceia, inclusive maior do que os evangelhos, lá no capítulo 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Porque Paulo está dizendo o seguinte: eu não estou ensinando nada de novo, não estou sendo inédito, eu não estou aqui acrescentando coisa nenhuma que o Senhor Jesus já não tenha feito e ensinado, eu só estou repassando. E ele diz: na ceia, você olha para trás, porque Cristo fez por você. Na ceia, você olha para frente, para a promessa de que Ele vai voltar. Na ceia, você olha para dentro, examine-se o homem a si mesmo. Na ceia, você olha ao redor, para ver quem está faltando. Irmãos, como isso é importante. Olha o que ele diz aí, preste atenção. No capítulo 11, veja vocês, versículo... Cadê? Versículo 34. Se alguém tem fome, come em casa, fim não come. Quantos demais? Não, não é esse não. Me ajuda a encontrar aí, Santa Arival. É você olhar. É 30? Não. Sim, versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Vamos pensar um pouquinho agora na ceia. Quantas vezes eu venho, me assento aqui, e eu olho. Cadê fulano? Cadê o Beltrano? O que significa isso? Cuidado uns pelos outros. Pastoreio uns com os outros. Eu venho para a igreja e meu Deus, a família tal não está vindo. Porque às vezes o pastor, não sei se o Olival percebe isso, quando o pastor da igreja percebe que o crente não veio, tem 4 mil que não veio. São mais de 1.000 pessoas. Ele não consegue ter essa mente tão precisa para saber, fulano não veio hoje. Aí quando ele percebe que fulano não veio, tem 4 mil que não vem. Mas você está perto dele, você senta perto dele, você está mais ligado a ele. Por que não veio? Vou dar uma ligada. Nós precisamos cuidar uns dos outros, irmãos. Nós precisamos pastorear uns aos outros. Quando você está aqui na igreja, olhe para os bancos. Cadê o fulano? Cadê o Beltrano? Cadê o ciclano? Por que ele não veio? Onde ele está? O que está acontecendo com ele? Dá uma ligada. Eu quero saber. Isso é cuidado. Isso é zelo. Isso é família. Isso é rebanho. Isso é povo de Deus. Vamos aos capítulos 12, 13 e 14, que Paulo agora vai abordar um outro problema, que é o problema dos dons espirituais. Se você notar, Paulo escreve a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, e nessas cartas, ele abre as cartas elogiando as igrejas pelo seu amor. Paulo abre a carta à igreja de Corinto e elogia a igreja, no capítulo 1, versículo 7, pelos dons. Mas não elogia a igreja pelo amor. E se você perceber, os dons foram dados para quê? Para a edificação, para o crescimento, para o fortalecimento, para que você seja servido pelo seu irmão, e você sirva o seu irmão. É para isso que Deus deu os dons, para a mútua edificação. Mas, porque faltava amor, a igreja de Corinto usava os dons para dividir a igreja, em vez de unir a igreja. Então vamos ver alguns pontos aqui que merecem destaque. Notem vocês, por gentileza, que Paulo está lidando aqui com 3 situações da igreja: a unidade, a diversidade e a mutualidade. A igreja é um corpo. E ele começa o capítulo 12 dizendo: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, nós não podemos ser ignorantes com respeito aos dons espirituais. Você precisa saber desse assunto, você estudar esse assunto. Mas para você entender dom, você precisa entender a igreja, é corpo. E aí vem a unidade, capítulo 12, 12 e 13. Pode ler comigo? Vamos juntos? Porque assim
como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Sabe qual é a palavra mais repetida nesse texto aí? Já perceberam qual é a palavra que mais repete aí? Um. A unidade da igreja. A unidade da igreja. Como o corpo é um. A partir do versículo 14, ele vai tratar da diversidade da igreja. Essa igreja, esse corpo que é um, ele tem vários membros. Versículo 14. Pode ir comigo junto? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Agora para um pouquinho. Já que são muitos, dois problemas acontecem na igreja. Primeiro, complexo de inferioridade. Olha aí o complexo de inferioridade. Versículo 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, complexo de inferioridade. Você acha que existe isso hoje ainda? Pessoas dizem, mas eu gostei de ser igualzinho fulano. Não, Deus sabe por que botou o fulano onde botou e botou você onde botou. Deus sabe por que Deus deu o dom A para o fulano e Deus deu o dom B para você. Então não pense, não, eu não sou olho, não, ouvido eu não quero ser também não. Já que eu não sou olho, ouvido também eu não quero ser. Para com esse complexo. Para com esse complexo. O corpo só é corpo porque tem vários membros. Todos nós admiramos o olho, até aqui no texto está escrito isso. Mas já pensou um olho de 75 quilos? Que monstro que seria? Você sairia correndo dele. E aí, mas tem um outro problema, que é o complexo de superioridade. Veja comigo o verso 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Ou seja, nenhuma pessoa na igreja pode se sentir autossuficiente. Nós somos interdependentes. E aí que Paulo vai tratar o último ponto, que é a mutualidade. Olha, por favor, como é que Paulo trata desse assunto. Versículo 24 e 25. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Que coisa linda isso! Deus deu dom diversos para cada membro da igreja para isso, para que um ajude o outro, para que haja mutualidade, para que haja cuidado recíproco. O que Deus deu para você, Deus não deu para mim. O que Deus deu para mim, não deu para você. De tal maneira que você supra o que eu preciso, eu supro o que você necessita, e assim haja edificação do corpo. Esse é o projeto de Deus. Aí chega no capítulo 13, Paulo trata de amor. Eu não sei se você já parou para perguntar isso, por que Paulo bota o capítulo 13 sobre amor sanduichado dentro de 2 capítulos que trata de dons? Será que Paulo cochilou? Ele está tratando de dons espirituais, tá. Aí dá uma parada, fala do amor, aí volta de novo no capítulo 14 com os dons espirituais. Por que ele faz isso? Para mostrar para você e para mim que sem amor, o exercício dos melhores dons vai trazer divisão em vez de edificação. Note o que ele vai tratar aqui no capítulo 13.
Você pode ler comigo até o versículo 3? Vamos juntos? Começando lá do iníciozinho. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, o símbolo que retine. Ainda que tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Que Paulo está dizendo o seguinte: se o amor não for o regulador dos dons, não está com nada. E ele trata aí então do que o amor, ele é superior aos dons. Versículo 4 a 8, ele fala da perenidade do amor, aliás, da natureza do amor. E depois nos versículos 9 em diante, ele fala da perenidade do amor. E eu quero concluir dizendo para você que ele chega no capítulo 15 para tratar de um problema da igreja. Influência grega na igreja. A igreja era uma cidade grega, capital de uma província grega, e os gregos não acreditavam na ressurreição. Acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição. E Paulo então vai responder àquela igreja dizendo o seguinte, que você não pode afirmar que Jesus ressuscitou e negar que os crentes ressuscitem. Porque se Cristo ressuscitou, os mortos em Cristo também vão ressuscitar. Como é que eles vão ressuscitar? Com um corpo novo. É como uma semeadura, você semeia uma coisa, brota outra, da mesma natureza, mas muito mais bonita. É como os astros, em diferentes brilhos. É como a carne. Deus sabe distinguir que é carne de peixe, de ave, de réptil, de gente. No dia final, não importa onde seu corpo esteja, se você tiver partido já, se foi queimado, se foi comido por um monstro marinho, não importa se virou poeira, não importa. Onde seu corpo estiver, ele vai ressurgir. Incorruptível, imortal, glorioso, poderoso, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E Paulo conclui no capítulo 16, de uma maneira tão interessantíssima, e tão interessante, porque ele termina lá com ressurreição e passa para a coleta, para dinheiro. Aí você pensa, será que Paulo não estudou homilética? Será que Paulo não sabia o que era retórica? Como é que ele termina o discurso dele? Depois de falar de ressurreição, de céu, de glória, de segunda vinda, começar a falar de dinheiro. Mas é curioso isso. No reino de Deus não existe esse assunto. Ah, isso aqui é espiritual, isso aqui é menos espiritual. Ele começa a falar que você precisa ter o bolso aberto para ajudar quem você nunca viu na vida. Ele está levantando uma oferta para os pobres da Judéia entre as igrejas gentílicas. E ele diz que a sua contribuição tem que ser sistemática e tem que ser proporcional. E depois de falar da mordomia dos bens, dos versículos 1 a 4, ele começa a falar da mordomia do tempo. E eu só chamo a sua atenção para o verso 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Ou seja, o fato de você ter uma porta aberta para trabalhar, não significa que você vai ter vida fácil. Porta aberta e dificuldade caminham juntos. E finalmente, Paulo fala da mordomia dos relacionamentos. E eu só chamo a sua atenção para um ponto aqui. Paulo cita Timóteo, Paulo cita Apolo, Paulo cita a casa de Estéfanas, Paulo cita a casa de Fortunato e de Acaico, Paulo cita Áquila e Priscila. Para cada pessoa, para cada família, ele tem um elogio para fazer. Às vezes eu já escutei muito na igreja a seguinte fala: você não pode elogiar a pessoa na igreja, porque elogio leva a pessoa a ser vaidosa, sabe? Então, você não elogia. Se puder criticar, você critica, faz um bem para a alma, né? Mas não elogia, não. Paulo discorda dessa ideia. Irmãos, se existe um lugar que deve existir elogio, é na igreja. Estou falando de elogio honesto, sincero, verdadeiro. Cai bem para a alma. Paulo elogia. Paulo cita as pessoas pelo nome.
Paulo lembra o que elas fizeram. Paulo realça o que essas pessoas representam para ele. Nós precisamos ser essa família que encoraja uns aos outros, que abençoa uns aos outros, que destaca o trabalho uns dos outros, e que desta maneira prepara o coração para amar mais a Jesus, e para servir a Ele e aguardar a volta dEle. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a vivermos como uma igreja do Deus vivo, uma igreja que se ama, uma igreja que serve uns aos outros, uma igreja que abençoa uns aos outros. Pastor.